Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Minas Gerais está entre os 10 maiores produtores de goiaba do Brasil. E no Triângulo Mineiro, a produção da variedade tailandesa conquistou uma família de produtores e atravessa gerações. Neste cenário deslumbrante, estamos diante de uma das maiores fazendas produtoras de goiaba do Triângulo Mineiro. Ali, entre campos e rios, Samuel cultiva mais de 2.000 pés da fruta. Quando meus pais eram pequenos, meus avós no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, já trabalhavam com goiaba. Aí se passando, meu pai formou, veio para São Paulo e continuou trabalhando com goiaba. Aí eu fui trabalhar, eu peguei uma idade, fui trabalhar na cidade, mas como era do sangue mesmo, trabalhar na agricultura, mexer com goiaba, em 86, aí eu fui trabalhar com meu pai, com a lavoura de goiaba, e estou até o dia de hoje. O filho Jessé escuta com atenção os ensinamentos do pai, que transmite experiência para a 4ª geração da família na cultura da goiaba. Minha função hoje, eu trabalho no Ceasa. Sou mais responsável pela área da venda, da comercialização e atendo os boxes, a venda de pedra, também as redes de supermercado, essa parte é a qual eu faço. A lavoura da goiaba tailandesa se espalha por 7 hectares. Caminhando pelos corredores, cada pé guarda um estágio diferente da fruta. Alguns já estão prontos para a colheita, enquanto outros ainda se desenvolvem. Cada pé produz mais de 500 frutos, totalizando aproximadamente 100 quilos por safra. A goiaba, desde que você poda, ela é de 6 a 7 meses. Então nós fazemos a poda todo mês. Nós tem 2.000 pés, nós dividimos esses 2.000 pés em 7 taião. Então todo mês nós colhemos 1/7 da roça que nós tem. Então nós conseguimos fazer a rotatividade do ano inteiro colhendo. Nós não paramos de produzir. A goiaba tailandesa começou a ser cultivada no Brasil a partir da década de 1990 e dominou o mercado brasileiro, substituindo até mesmo a goiaba cascuda. E muito desse crescimento e a expectativa por essa procura está atrelado com o tamanho da fruta e com as condições de vendas que essa variedade oferece para os produtores. A tailandesa, ela veio ganhando mercado, aí já há uns 30 anos que ela está no mercado, e ela dominou o mercado na goiaba de mesa. Na goiaba de indústria já ela não serve. A colheita é feita de forma manual. Para proteger a goiaba, Samuel usa um papel especial. Esse saquinho aqui, nós coloca ele para evitar a mosca do fruto. Então, e ela dá uma qualidade melhor na pele da goiaba. A goiaba fica mais brilhosa, com um aspecto de uma aparência bem melhor do que a que não é ensacada. A produção de goiaba caiu na última safra por conta das mudanças climáticas. A seca foi muito difícil, inclusive essa propriedade aqui nós secou a nascente, secou o poço artesiano, ficamos sem água. Então se você quer colher uma fruta de qualidade, você tem que irrigar ela toda semana. Então nós tivemos alguns problemas, mas já estamos resolvendo isso aí para esse ano não acontecer a mesma coisa. Durante a safra, o quilo da goiaba tailandesa custa entre 5 e 6 reais. Já na entre-safra, o valor pode dobrar, chegando a 12 reais o quilo. Na entre-safra, todo ano é preço garantido, por isso que a gente tem que ter água para produzir na entre-safra, porque a entre-safra é certeza de faturamento bom. A família produz anualmente mais de 120 mil quilos de goiaba. 20% dessa produção é destinada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, atendendo escolas da região. Os outros 80% são vendidos para clientes que já conhecem a qualidade da produção. Nós levamos para BH, no Ceasa Minas, em BH. Os caminhões vêm aí de fora, do Triângulo Mineiro aqui, vêm do Alto Paranaíba, até inclusive de estado de São Paulo. Nós tem assim, do pequeno ao médio ao grande, nós tem uns 300 clientes assim, semanal que nós atende. Segundo o IBGE, o estado que mais produz goiaba no Brasil é Pernambuco. Minas Gerais ocupa a 7ª posição no ranking, com mais de 17 mil toneladas colhidas em 1.000 hectares. Samuel cuida com dedicação da produção, honrando cada detalhe da tradição passada de geração em geração. Ao mesmo tempo, acompanha com atenção a evolução dos filhos, vendo neles o futuro do trabalho que construiu. O Jessé não perde a oportunidade de aprender com o pai e, se depender dele, o futuro já começou.
Nós aguardamos para isso, mas não ansiosos, porque gostamos muito de ter ele do nosso lado, porque é a voz da experiência na família, né? Já está valendo o programa Desenrola Rural para pequenos produtores. O programa do governo federal entrou em vigor ontem e vai dar oportunidade aos agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas e comunidades tradicionais de renegociarem as dívidas. Os produtores já podem procurar uma agência bancária para as negociações. Os descontos podem chegar a 96%. O programa vale para quem tem dívidas com o Pronaf e outras, como cartões e empréstimos nas instituições financeiras. Não haverá impedimentos para novos créditos para o agricultor familiar que tiver pendências relacionadas a pequenas dívidas, como débitos em contas de água, luz ou telefone. Você está cansado de sentir dores ou ter dificuldade para se locomover? Então precisa tomar o Ora Pronobis em pó da Francis Life, que te ajuda com apenas uma medida diária. Isso mesmo. Dá só uma olhada nesse recado da Lelê e do Edu Guedes. Edu, o Ora Pronobis, que auxilia no alívio das dores nas juntas, articulações, agora é em pó. Então, as vitaminas, minerais, proteína, agora é tudo dissolvido na água. Muito mais fácil de tomar, né, Lelê? Muito, e o Ora Pronobis, você sabe, né? É um dos maiores anti-inflamatórios que existe, combatendo dores da artrite, artrose. E com a cúrcuma, que é um antioxidante, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, controlar o diabetes, a pressão alta. Saúde com Ora Pronobis. Da Francis Life. Quem ainda não experimentou, é só ligar no 0800 771 4646 ou acessar esse QR Code da tela para adquirir o seu. Viu só, gente, como o Ora Pronobis pode beneficiar sua saúde? Então ligue agora e experimente o Ora Pronobis em pó mais concentrado e com sabor de limão. E tem promoção. Você ganha 70% de desconto, leva junto um livro exclusivo de receitas do Edu Guedes e de brinde o Gel Ora Pronobis, que te ajuda agindo localmente na dor. Ligue 0800 771 4646. Ora Pronobis é da Francis Life. O preço do arroz no Rio Grande do Sul registrou uma pequena queda de pouco mais de 0,5% no fim da semana passada. A cotação da saca de 50 quilos chegou a R$ 92,83. A expectativa é de que o preço caia ainda mais com o avanço da colheita. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Japão enfrenta uma alta de preço no cereal. Para conter o aumento, o governo decidiu liberar pela primeira vez o estoque do país dedicado exclusivamente para casos de grandes emergências, como terremotos e tsunamis. Desde milhares de anos, o arroz tem sido a base da culinária e da cultura japonesa. Dos campos espalhados por todo o país, aos rituais que celebram a colheita. O arroz moldou a sociedade, a economia e tornou-se símbolo de identidade nacional. Os japoneses gostam tanto de arroz que é comum encontrarmos máquinas como essa espalhadas pela cidade. As pessoas trazem o próprio arroz e colocam aqui nesse compartimento para tirar a casca e as impurezas. Depois é só escolher o nível da limpeza e o arroz sai aqui. Uma colheita ruim em 2023 e problemas na distribuição em 2024 levaram ao aumento do preço. Em fevereiro deste ano, um pacote de 5 quilos de arroz era encontrado por cerca de R$ 144 nos mercados. Um ano atrás, o consumidor pagava R$ 76. Só consegui comprar entre 60% e 70% do que precisava. Desabafa este comerciante. Para tentar resolver o problema da falta de estoque nos mercados e a elevação dos preços, o governo japonês decidiu liberar 210 mil toneladas de arroz que vinha guardando desde 1995 para casos de emergência. Até então, isso só havia acontecido 2 vezes, quando o país foi atingido por grandes terremotos seguidos de tsunami.
Segundo especialistas, a alta também foi impulsionada pelo crescimento do turismo, o que aumentou o consumo, e por um verão com calor recorde, o que prejudicou a colheita. Outro ponto é a contenção de estoque por parte de alguns distribuidores. Esta moradora reclama e diz que o jeito é trocar o arroz por massas feitas de farinha de trigo. O arroz virou artigo de luxo no Japão. Aqui nós encontramos arroz para presente. Uma caixa com 9 pacotes de 300 gramas por 9.900 ienes, equivalente a R$ 377. É uma pena. O arroz é o símbolo da nossa alimentação. Tomara que os preços voltem como antes, diz esperançosa esta japonesa. A moagem de mandioca bateu recorde na parcial de 2025 e os preços registraram queda. No acumulado da parcial de 2025, foram processadas 398.500 toneladas de mandioca, 3% acima do mesmo período do ano passado, e um recorde da série histórica do CPEA, que começou em 2006. Para os pesquisadores, esse cenário se deve ao maior interesse de produtores pela colheita, visando se capitalizar ou liberar áreas. A retomada das atividades industriais também reforçou a boa movimentação nesse início de ano. Com a oferta elevada, os preços da raiz de mandioca seguiram em queda em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Entre 17 e 21 de fevereiro, a média foi de R$ 568 a tonelada, recuo de 3% frente à semana anterior. Na parcial do mês, a baixa foi de quase 12%. Você está cansado de sentir dores ou ter dificuldade para se locomover? Então precisa tomar o Ora Pronobis em pó da Francis Life, que te ajuda com apenas uma medida diária. Isso mesmo. Dá só uma olhada nesse recado da Lelê e do Edu Guedes. Edu, o Ora Pronobis, que auxilia no alívio das dores nas juntas, articulações, agora é em pó. Então, as vitaminas, minerais, proteína, agora é tudo dissolvido na água. Muito mais fácil de tomar, né, Lelê? Muito, e o Ora Pronobis, você sabe, né? É um dos maiores anti-inflamatórios que existe, combatendo dores da artrite, artrose. E com a cúrcuma, que é um antioxidante, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, controlar o diabetes, a pressão alta. Saúde com Ora Pronobis. Da Francis Life. Quem ainda não experimentou, é só ligar no 0800 771 4646 ou acessar esse QR Code da tela para adquirir o seu. Viu só, gente, como o Ora Pronobis pode beneficiar sua saúde? Então ligue agora e experimente o Ora Pronobis em pó mais concentrado e com sabor de limão. E tem promoção. Você ganha 70% de desconto, leva junto um livro exclusivo de receitas do Edu Guedes e de brinde o Gel Ora Pronobis, que te ajuda agindo localmente na dor. Ligue 0800 771 4646. Ora Pronobis é da Francis Life. Produtores brasileiros estão focados na colheita da soja e, com isso, segundo os pesquisadores do CPEA, estão evitando comercializar grandes volumes neste momento. Existem incertezas sobre a tendência de preços para as próximas semanas pelas condições climáticas adversas na Argentina e no Paraguai. Isso pode limitar a oferta desses países e favorecer as vendas do Brasil. O mercado também está de olho na expectativa da safra recorde brasileira. Vamos saber mais? Quem chega para atualizar tudo para a gente é o Lucas Costa Beber, que é presidente da AproSoja Mato Grosso. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os espectadores do programa. É um prazer poder conversar com vocês. Lucas, a gente sabe da importância da soja, né, para o nosso país, para a nossa economia. Neste momento, então, o que a gente pode dizer? Existe essa previsão de safra recorde, né? E como é que está a movimentação no campo e também de negócios? Olha, Kelly, apreensivos, né? Porque sempre se tem as projeções, nós sabemos sim que será aí a maior safra brasileira. Tivemos incremento de área esse ano também, né?
está favorável em grande parte do país, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, que é o principal estado produtor. Então a expectativa é de uma boa safra. É claro que agora no início do ano, janeiro, até fundamentado nessa boa safra e também a oferta grande, né, de produto nesse momento, já que nós temos problema de armazenagem, os preços não estão tão atrativos. Então, por um lado, anima a boa produtividade, por outro, os preços ainda não estão bons e é claro que o mercado sabe que grande parte desses produtores tem contas a vencer 30 do 3, 30 do 4, até 30 do 5. Então, isso traz uma vantagem também para o mercado barganhar preços menores sobre a compra desses grãos. E no meio de tudo isso, né, tem sempre a preocupação do produtor em relação ao acesso a crédito. Com certeza, ainda tivemos esse susto, né, essa semana, dessa suspensão dos recursos equalizados do Plano Safra, que é algo que preocupa nós produtores, porque nós estamos em um ano que realmente os preços recuaram muito nos 2 últimos anos, altos custos, o poder de autofinanciamento dos produtores diminuiu nesses últimos 2 anos, então cada vez o produtor depende de empréstimos, sejam eles privados ou recursos do governo federal. Agora nós temos que lembrar que, né, o Plano Safra não é uma benevolência aos produtores, mas sim uma política de Estado garantido pela Constituição Federal, que vem desde a década de 60. Ele serve como balizador do financiamento agrícola, ou seja, ele é a régua que indica o valor que pode ser cobrado desses produtores. Com a suspensão, o produtor fica dependente só de recursos privados, o que fica favorável a quem concede empréstimos do setor privado, aumentando os juros e encarecendo esse custeio. E também, claro, para aquisição de máquinas e outros fatores. Então, preocupou essa semana. Tem ainda o fator que nós íamos, né, o presidente falando do preço do ovo estar alto, o preço da carne. Por outro lado, a suspensão em pleno plantio da segunda safra brasileira, que predomina a cultura do milho, que é o principal ingrediente, junto com o farelo de soja, para a formulação de ração, para produção de proteína animal, seja carne, leite e ovo. Então é algo contraditório essa suspensão. Então preocupou, mas agora o ministro da Economia anunciou aí um orçamento suplementar de 4 bi, o que vem para dar um fôlego aí nessa reta final, os últimos pouco mais de 4 meses que ainda temos de plano safra desse ano vigente pela frente. E eu toquei nessa questão do acesso ao crédito pelo seguinte: é o momento que o custeio da soja em Mato Grosso aumentou, né? Existe um levantamento, inclusive, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Então, o custo para produzir, ele está mais complicado, né? Está mais caro para o produtor. Com certeza, aqui no estado nós vínhamos aí há pouco mais de 2 anos preços de R$ 180, hoje aí pouco mais de R$ 100. Então isso preocupa bastante, porque muitos insumos que são usados na lavoura, seja combustível, seja materiais, mecânica, o próprio mão de obra, tudo aumentou o preço, enquanto os grãos recuaram. E também os insumos, como fosfatados, estão aí no momento caro, o que também diminui o poder de compra dessa soja, base de troca. Então, isso é, como eu falei no início, diminui a capacidade do autofinanciamento e acaba dependendo de buscar recurso, seja privado ou público. E os desafios não param por aí, não. Existe também a questão da moratória da Com soja. certeza. Como é que está essa questão da moratória aí no estado, hein, Lucas? Então, a moratória é uma novela, né, muito polêmica. Cabe aqui a quem não conhece, né, a moratória é aplicada aos produtores que cultivam no bioma amazônico, mesmo
E claro, todos, a maioria está regular, de acordo com nossa legislação do Código Florestal Brasileiro, né, e a Constituição. Porém, a moratória é um acordo entre empresas privadas, as quais essas constituem 94% do mercado comprador, que eles não compram a soja de áreas desmatadas nesse bioma a partir de 2008. Então, quem desmatou legalmente a partir de 2008 não consegue comercializar. E nós fizemos vários movimentos, a ProSoja Mato Grosso, inclusive uniu-se a nós no Tribunal de Contas do Estado, a União dos municípios aqui também, a Associação dos Municípios de Mato Grosso, a união das câmaras dos vereadores, porque isso, além de impactar o produtor, impacta também os municípios, a economia, principalmente com a ligação, a partir de 2019, com Meritituba, o asfaltamento da rodovia BR-163, muitas áreas de pecuária que foram desmatadas a partir de 2008 tiveram a vocação para a produção de soja, ou seja, passou-se a ter lucratividade. Porém, por outro lado, esses municípios deixam de se desenvolver porque esses produtores acabam não cultivando a soja devido à moratória e, consecutivamente, esses municípios perdem a oportunidade de se desenvolver como os outros municípios aqui do estado. Aí tivemos no ano passado a aprovação da lei pela Assembleia Legislativa aqui do estado, que derrubaria a moratória, porém o PSOL, algumas ONGs entraram e o próprio PT entraram com uma ação no STF para alegando a inconstitucionalidade. O ministro Flávio Dino, né, que foi quem recebeu o processo, acatou através de uma liminar. Porém, isso deve ser levado a plenário e nós estamos trabalhando, negociando, levando argumentos. Ele pediu uma conciliação, nós respeitamos o posicionamento, acho que tem que ter diálogo, porém, de forma alguma, a moratória deve continuar sendo aplicada. Há propostas de se fazer um pacto no qual todos se comprometem a ajudar produtores que estão na irregularidade, né? E temos que diferenciar ilegalidade de irregularidade, porque irregularidade é alguém que talvez promoveu um desmatamento sem documento, mas mesmo assim esse desmatamento respeita ao Código Florestal. Então, ajudar que eles se regularizem, estimulando cada vez mais a legalidade e o respeito da nossa lei ambiental, que é a mais rígida do mundo. Porém, o justo, de fato, seria deixar a moratória de lado, tirar os incentivos fiscais dessas empresas, porque é um acordo entre privados que sobrepõe a nossa legislação. Ou seja, muitos desafios, né? Como a moratória, a questão do acesso ao crédito, o próprio Desafio, clima. o atraso também, né, do plantio do milho. Nós tivemos um atraso no plantio da soja esse ano. O ciclo também da soja alongou, né? Então, isso afeta diretamente o plantio da segunda safra de milho, o qual, desde janeiro, quando iniciou a primeira colheita, estava muito mais atrasado que a média dos últimos 5 anos. E agora, nos 60 e quase 70%, tanto de área colhida no estado, quanto de semeadura de milho, que alcança a média dos últimos 5 anos, ou seja, aquele milho que nós chamamos do filé, aquele plantado no início da safra, que tem maior potencial, que tem uma janela mais favorável de chuva, ficou com uma área reduzida e agora, a partir de agora, a janela já é de risco de plantio e é onde vai concentrar uma parte maior que a média dos últimos 5 anos e maior ainda que o ano passado. Ou seja, nós precisamos ter a normalidade, ou seja, as chuvas devem se alongar além do normal para não termos perdas na produtividade aqui no estado. Senão, se ocorrer naturalmente, nós temos sério risco de ter perdas de produtividade por conta desse atraso.
Inclusive, ontem, Lucas, o CPEA divulgou um levantamento que o preço do milho ele subiu mais de 10% em várias regiões do país, conforme a gente destaca aí. Mas nem sempre, então, esse aumento de preço significa que o produtor está ganhando mais, conseguindo ali equalizar as contas, não é? Exato, eu acho que o produtor tem que fazer média, é um momento oportuno, nós temos que nos atentar a dois fatores. Nós temos um fator que ele é positivista para o preço, que é esse atraso de colheita, porém, já começa-se, né, os rumores da safra americana e devido o milho estar mais atrativo ao produtor americano, ele pode aumentar a área. Então, o mercado ele é especulativo muitas vezes, nós mal estamos terminando de plantar a nossa safra, o mercado financeiro já se vira para a safra americana. Então, é o momento de nós aproveitar esse atraso, que é uma oportunidade de comercialização, e fazendo média, é claro que cada produtor sabe aonde aperta o sapato, o que ele precisa vender, quando precisa vender, mas é um momento de ficar atento e de ir fazendo média na comercialização. Esperamos que quem venda erre, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Quem venda agora, a tendência é que o mercado pode dar uma recuada e vai depender muito do clima norte-americano, seja para o início do plantio, seja no desenvolvimento das lavouras. E daqui para lá temos muito tempo. Então, o produtor tem que ir fazendo média, aproveitar o cenário que agora está favorável e fazer uma média na comercialização. Lucas, para a gente fechar, como é que o setor está lidando com a questão dos biocombustíveis, a partir da soja, do milho? Já tem demanda ou é algo que está começando muito agora? Qual que é a avaliação? Tem. A adição, né, de biodiesel tem aumentado cada vez mais. Hoje temos aí 14% na adição do diesel. Nós temos o etanol também, que você tem a opção no posto ou de abastecer de puro ou também na mistura. E o etanol de milho tem ganhado grande força. E qual que é a vantagem do biocombustível brasileiro? Ele é interessante para o mercado mundial quando se fala em diminuição de emissões. Porque além de nós tiramos o óleo para fazer combustível, mas temos o farelo que tem alto teor proteico e que é usado para a produção de proteína animal. O milho, a mesma coisa, nós temos o subproduto que é o DDG. Você utiliza só o amido para converter em açúcar, posteriormente em álcool, etanol, e nós temos aí o DDG, que é o resíduo, que na verdade nem deve se chamar de resíduo, é um superalimento com alta concentração de proteína e fibras para esses animais. Então, nós produzimos alimento e biocombustível ao mesmo tempo, e o sistema de produção brasileiro, através do plantio direto, é o que mais sequestra carbono no mundo, ou seja, a agricultura, a produção de soja e milho, na qual nós fazemos 2 safras por ano no sistema de plantio direto, o saldo dele é negativo, ou seja, nós emitimos menos e sequestramos mais, ou seja, a agricultura que menos emite e que mais sequestra no mundo. E o mundo tem olhado para isso, e agora também a indústria aeronáutica também já começa a utilizar esses biocombustíveis e é o futuro. Então, a lei que foi aprovada o ano passado, o combustível do futuro, é baseado nesses biocombustíveis que transformam um carro movido a etanol no Brasil mais verde do que um Tesla movido a energia elétrica na Europa, na qual eles utilizam em grande parte energia à base de carvão para gerar essa energia elétrica. Então, uma grande vantagem à agricultura brasileira. A gente falou sobre isso recentemente, por isso que eu quis também repercutir com você. Muito obrigada aí pela entrevista, foi importante para a gente te ouvir, estamos sempre aqui de portas abertas. Obrigado, Kelly. A gente está sempre também à disposição. É um prazer conversar com vocês e as portas da ProSoja estão abertas. Um abraço a você e a todos os espectadores. Um abraço, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!